Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fernanda Francisco, sou advogada, atuante na área civil e previdenciária e hoje eu queria abordar um tema com vocês que é sobre a depressão. Será que a depressão ela só enseja realmente direito ao auxílio-doença? Será que não haveria nenhuma possibilidade daqueles que padecem dessa doença se aposentarem por invalidez? O que você acha? Sim, não? Então continua assistindo esse vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo e dessas informações jurídicas, dicas, então não deixe de se inscrever aqui no canal para ativar as suas notificações. Aqueles que quiserem conteúdo diário podem me seguir lá no Instagram, @doutora.fernandafrancisco. Desde 2017, a depressão tem sido a segunda maior causa de levar os trabalhadores a se afastarem do seu ambiente de trabalho. E isso é muito preocupante. Afinal de contas, a depressão tem sido considerada a doença do século XXI. E como resolver, como sanar algumas dúvidas que nós temos e até requerer alguns benefícios previdenciários no INSS diante dessas circunstâncias. Então eu vou explicar para vocês agora que nós temos numa legislação todas as doenças no qual ela possibilita que o trabalhador venha se aposentar por invalidez. Na verdade, existem doenças gravíssimas que elas não estão contidas e inseridas nesse rol, mas mesmo assim, se ela trouxer uma incapacidade para o trabalhador, ela poderá sim ser um motivo de aposentadoria por invalidez. Quem tem problema de depressão realmente pode trabalhar? Será que a pessoa está apta a trabalhar? Eu digo para vocês que sim. Existem diversas pessoas que mesmo com a depressão, elas podem exercer a sua função normalmente. Então, se o seu médico, no qual ela faz um acompanhamento, informar que ela deve ficar afastada por mais de 15 dias do seu ambiente de trabalho, com certeza a empresa, ela paga para o funcionário os 15 primeiros dias de afastamento. Existem algumas circunstâncias no qual haverá mais de 15 dias de afastamento. Então, sempre que houver esse período, a empresa paga os 15 primeiros dias e a partir do 16º dia é o INSS que vai arcar com esse custo para aqueles que são segurados do INSS. Mas, Fernanda, quem sofre de depressão, por que teria direito a se aposentar por invalidez, então, se em alguns casos elas podem continuar trabalhando? A grande verdade é que não basta ter a doença, mas sim é necessário que haja incapacidade para a atividade laborativa, para o trabalho. Existem algumas pessoas que têm um grau de depressão grave e é isso que muitas vezes, dependendo da função, não permite, não possibilita que ela continue as suas atividades. Eu vou dar um exemplo para vocês. O motorista de ônibus que está com uma doença grave, que seria a depressão, tomando medicamentos. E esses medicamentos, eles causam algumas reações. E essas reações colocariam não só a vida dele em risco, mas dos passageiros. Então ele estaria impossibilitado, dependendo das condições dele, de continuar trabalhando. Mas atenção! Não basta ter a doença, não basta ter um relatório médico, um atestado médico dizendo que você tem a CID de depressão. O que basta para sim você ter direito à aposentadoria por invalidez é a incapacidade permanente. É isso que vai dar ensejo ao trabalhador ter direito a essa aposentadoria por invalidez. A depressão, diferente de outras doenças, é muito difícil do médico diagnosticar se ele não fizer um acompanhamento clínico rotineiro, corretamente. Então é muito importante que as pessoas que sofrem de depressão, elas estejam fazendo realmente o tratamento de forma adequada. Por que isso? Porque existem alguns pacientes que conseguem a aposentadoria por invalidez, mas se esquecem que o INSS ele pode convocar a cada 2 anos todas aquelas pessoas que tiveram direito e estão aposentadas por invalidez para se submeterem à nova perícia perante o INSS. Portanto, é de extrema relevância que seja sempre continuado o tratamento. Alguns pacientes, depois que se aposentam por invalidez, deixam e abandonam o tratamento.
E aí, quando voltam para o INSS para fazer aí se submeterem a uma nova perícia, não tem documentos médicos, não tem um acompanhamento clínico e por isso o INSS acaba cortando o benefício. Se você está gostando das informações desse vídeo, então deixe um like aí, por favor, pessoal, para a gente continuar produzindo e trazendo mais informações para vocês. Então, a depressão ela é diferente de outras doenças. Quando nós temos, por exemplo, um problema na coluna, o médico ortopedista vai pedir para que o seu paciente realize exames. E com esses exames ele vai constatar a gravidade da lesão na coluna e assim quais serão os meios utilizados. No caso da depressão é muito difícil principalmente detectar o nível dela, quando que ela realmente está grave. Por isso que na hora de se submeter a uma perícia lá no INSS, é muito difícil para os peritos também, diante de inúmeras fraudes que o INSS já teve e ainda às vezes continua tendo, porque não existe um documento clínico, um exame no qual você apresenta para ele que comprova que você tem uma depressão grave. Então, toda vez que você for se submeter a uma perícia no INSS, que documentos você deve apresentar? Primeiro deles, não leve somente aquele relatório médico que o seu médico, que faz o seu acompanhamento clínico, informou que você tem a CID lá da depressão e que você está afastado ou vai precisar ficar afastado por mais 6 meses do seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque isso é muito fraco só isso, levar essa documentação. Existem algumas pessoas que têm uma depressão talvez moderada, não seja tão grave. E talvez ele tenha aí alguma suspeita ou ache que a depressão ou a função que você exerce não estaria incapacitando você ao trabalho. Não deixe de levar as suas receitas médicas, porque nas suas receitas médicas vai comprovar que você faz uso daqueles medicamentos. Leve os medicamentos, leve a caixa do medicamento que você toma. Peça para o seu médico lá no hospital onde você faz tratamento o seu prontuário. Então não vá somente com aquele atestado médico que o médico lhe entregou dizendo que você estaria aí afastado por tanto tempo do seu ambiente de trabalho. Então isso vai fazer com que o perito do INSS verifique que realmente, olha, você tem as receitas, você se submeteu, o médico colocou qual é o tratamento e a medicação no qual você faz uso e que você está comprando, você tem ali a medicação. É de suma importância não esquecer do acompanhante. Existem algumas doenças e alguns casos de transtorno que é imprescindível a presença do acompanhante. Sabe por quê? Porque o perito ele fará perguntas para aquele segurado, para aquele trabalhador que foi na perícia, que ele não tem condições de responder. Ele vai perguntar algumas coisas para ele e a pessoa vai dar respostas vãs, respostas que não condizem, que ele não está tomando medicamento porque alguém roubou, enfim, mas isso tudo por causa de alguns transtornos mentais. E aí que a figura do acompanhante é muito importante, porque ele vai precisar, o perito lá do INSS, se valer dessas informações para poder verificar o caso dele e conceder o auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez. Enfim, muito embora seja difícil para os peritos do INSS, muitas vezes nesses casos de depressão, fibromialgia, lúpus, darem direito e ficam receosos por conta das inúmeras fraudes que há e não ter exames médicos clínicos que realmente comprovam 100% daquela doença, que realmente é bem burocrático, mas se você fizer e adotar esses procedimentos da documentação, do acompanhante e principalmente manter as suas consultas com o seu médico, manter o seu tratamento em dia, para que toda vez que o INSS faça a convocação, seja do auxílio-doença, a perícia para que seja postergado, prorrogado o seu auxílio, ou até mesmo na aposentadoria por invalidez, você não perca e seja cortado o seu benefício por conta de você não ter a documentação médica, não estar fazendo uso mais da medicação.
Então fica aí as dicas e informações sobre a depressão e a aposentadoria por invalidez. Então, até o próximo vídeo. Tchau!